Oi, tudo bem com você? Qual a diferença entre os outros alinhadores e Invisalign? Olá, se você ainda não está inscrito no meu canal, não se esqueça de fazer isso agora e, ao final do vídeo, deixar o seu like. Todos os alinhadores são iguais? Todos os alinhadores são ortodontia digital? Você já parou para pensar quais as diferenças entre o Invisalign e os outros alinhadores? No vídeo de hoje, então, eu vou falar para você um pouquinho de quais os tipos, as modalidades e como a gente pode entender esse mundo da ortodontia digital. O alinhador, por si só, ele é uma placa termoplastificada sobre um modelo. E existem várias maneiras da gente obter essa placa termoplastificada sobre um modelo. Existe o que eu chamo de sistemas de alinhadores analógicos. E quais são eles? Quando nós fazemos um modelo, que pode ser até mesmo um modelo de gesso aqui no consultório, e sobre esse modelo de gesso nós aplicamos bolhas e abaulamentos, né? Nós preenchemos e retiramos áreas nos dentes, nós podemos obter um alinhador termoplastificado do tipo analógico. Isso é possível e a gente consegue fazer pequenos movimentos do tipo que a gente precisa, por exemplo, quando cai uma contenção e um dente só se movimenta para frente. Na verdade, a ortodontia já fazia isso há muitos anos antes de surgir o sistema Invisalign. E aqui a gente vai mostrar agora alguns exemplos disso, né, de técnicas publicadas há bastante tempo antes de Invisalign, mostrando a confecção de alinhadores. Esse tipo de alinhador, porém, esse alinhador analógico e bolha abaulamento, é um alinhador muito limitado em termos do que pode nos oferecer de tipo e variedade de movimento. São recursos válidos e que podem ser utilizados, mas que não são indicados para tratar casos complexos. O outro tipo de alinhadores que a gente pode encontrar no mercado são sistemas semidigitais, de acordo com a minha classificação. Por que semidigitais? Porque eu posso utilizar uma interface, um programa de computador para fazer toda a movimentação virtual. Então, com isso eu crio uma série de submodelos, né, virtuais no computador, cada um com o dente numa posição um pouco diferente da anterior, e através desses modelos fazer impressões digitais 3D desses modelos e sobre esses modelos então fazer a termoplastificação e obter um alinhador. Mas isso é um sistema semidigital. Por quê? Porque eu uso uma interface digital, no caso um modelo virtual com subsetups, né, com criação de outros modelos para fazer a termoplastificação de várias fases do tratamento. Porém, o raciocínio e toda a movimentação, a aplicação de recursos para realizar essa movimentação do tipo botões, elásticos, attachments, planos de mordida, todas essas características devem ser aplicadas e pensadas a partir da minha inteligência, que é analógica, né? Então eu vou usar a minha inteligência, o meu conhecimento ortodôntico e vou usar uma interface digital para produzir um alinhador semidigital. Por quê? Porque a inteligência humana numa interface digital. O que a gente pode ter de resultado com esse tipo de alinhadores? Esses são os famosos alinhadores in-office, que também estão ficando popularizados e tem muitos colegas que já oferecem essa modalidade de tratamento nos seus consultórios. A gente adquire um programa ou aluga uma licença, né, online e consegue produzir alinhadores para casos simples ou no máximo, dependendo da experiência do ortodontista com a técnica, com alinhadores para casos simples a moderados. No máximo isso. Até porque, se a gente for pensar dentro de uma lógica, né, a impressão de cada setup, de cada etapa que a pessoa vai usar o alinhador, requer a impressão de um modelo digital,
a termoplastificação da placa e o acabamento dessa placa. Isso é uma tarefa bastante dispendiosa do ponto de vista do fluxo num consultório normal. A gente precisaria, né, imagine um tratamento de 10 semanas, a gente precisa a confecção de 20 modelos e termoplastificar 20 placas e aplicar acabamento nessas 20 placas. Para um paciente, ok, mas imagina quando a gente começa a ter 10, 20, 30 pacientes, esse fluxo, essa quantidade de confecção de placas e a precisão na embalagem, na separação, né, não misturar um modelo com outro, é muito dispendiosa do ponto de vista do trabalhador, né? A gente teria que ter, a maioria dos consultórios, para adaptar isso, esse tipo de fluxo, tem que ter um funcionário, uma sala especial só para a realização disso, o que não é a realidade da maioria, né, dos colegas e da maioria dos profissionais da odontologia. Então, o sistema, né, Invisalign é a única opção, a meu ver pelo menos, que é totalmente digital. Nós temos um algoritmo, né, existe uma inteligência artificial que vai nos ajudar na tomada de decisões, e se ao menos ela, como alguns questionam, que não é toda essa Coca-Cola, né, que não é o algoritmo que calcula, mas ao menos nós já temos pré-determinações dentro do sistema e que automaticamente, ao se atingir determinado limite de movimentação, dispara aquelas características, aquele tipo de attachment, que são os attachments otimizados, os recursos do tipo bite ramps a partir de determinada movimentação são aplicados diretamente sem que o ortodontista tenha que parar e considerar a necessidade daquilo. Isso agiliza o trabalho do ortodontista. É evidente que o setup que vem, né, o arranjo inicial que vem dos alinhadores, aquele primeiro plano que vem automático quando a gente começa a trabalhar, ele não é um plano de tratamento pronto, ele é um esboço sobre o qual o ortodontista vai então sim lapidar e fazer todos os ajustes necessários para que se tenha um resultado ideal para o paciente. Então, a gente usa a inteligência artificial desenhando um esboço de plano de tratamento e daí a minha inteligência e a minha sensibilidade como ortodontista, que eu sei qual é a queixa principal do paciente, que eu já analisei o sorriso, a face, que eu conheço os critérios que deixam um sorriso mais bonito, que eu vou aplicar naquele planejamento, mas de uma maneira muito mais assertiva, é muito mais rápido partir de um esboço e eu simplesmente lapidar e adequar aquilo à biologia que o sistema em si só, apesar de ter uma inteligência artificial, de fazer essas contas e essa matemática agilizar o meu processo, ele não tem. Ele não sabe o que é um sorriso bonito, ele não sabe se a face do paciente precisa determinada melhoria ou não e que eu, como ortodontista, sei. Por isso também, lembrando, né, que a gente já falou em outros vídeos, que cada tratamento é diferente e um tratamento planejado pela doutora Mariana vai ser diferente do tratamento planejado pela doutora do outro consultório, mesmo utilizando o mesmo sistema Invisalign. Então o sistema Invisalign nos dá um esboço do tratamento e cada ortodontista vai desenhar aquele planejamento especificamente para o seu paciente para deixar o tratamento ideal e atingir todos os anseios, a vontade, né, o que o paciente sonha para o seu sorriso. Então, somente utilizando um sistema completo é que nós podemos obter resultados para casos complexos. Caso contrário, nós vamos ter que dividir, né, os casos em etapas, diminuindo a complexidade e assim atingindo resultados ideais. Uma empresa ou algum outro sistema que nos ofereça toda essa produção de, às vezes, 30 conjuntos de alinhadores, 40 conjuntos de alinhadores, vai oferecer a possibilidade, né, da gente fazer esse tipo
de tratamento num consultório movimentado, num consultório que tem um fluxo de pacientes razoável, né, e viável, né, em termos de negócio. Então, era isso que eu tinha para falar hoje, uma pequena reflexão para vocês, pacientes e colegas, para entender um pouquinho dos tipos de modalidades de tratamento, como o Invisalign e outros alinhadores podem ser diferentes. Isso também, né, pode ter algum desdobramento em termos de valores, mas que vale a pena vocês considerarem na hora de escolher um profissional, um tipo de tratamento, né, uma modalidade de tratamento e o que vocês esperam em termos de resultado. E se você gostou deste assunto, você pode verificar que nós temos outros vídeos abordando diferenças entre alinhadores, diferenças entre as modalidades de tratamento e como o Invisalign funciona e pode ser especial para realizar o seu sonho de ter um lindo sorriso.